Durante esses encontros, o presidente dos Estados Unidos teria estabelecido comunicação com raças alienígenas, diferentes raças. Há uma teoria que sugere que esses eventos estão ligados e que a detonação de armas nucleares pode ter afetado de alguma forma a capacidade de interação com civilizações extraterrestres. Isso chamou a atenção de todos nesses outros sistemas solares, porque reverberou em toda a teia cósmica. É um estágio de ataque alienígena falso, é uma espécie de false flag, bandeira falsa. E poderia ali implantar um governo único, que é o que eles já estão querendo fazer há muito tempo. A decisão de manter em segredo esse conhecimento por 70 anos foi um erro grave. Estamos enfrentando o que eu chamo de século perdido. Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista muito interessante com um dos maiores ufólogos da atualidade. Ele não apenas é pesquisador sobre o fenômeno dos OVNIs, extraterrestres, como também ele defende fortemente as revelações para a humanidade sobre a existência de vida extraterrestre e de nossas possíveis interações com eles. Então hoje existem dois grupos em termos de divulgação: aqueles que acreditam que a humanidade não está preparada e que isso poderia gerar pânico e caos social com a divulgação repentina desses contatos com civilizações extraterrestres, e por outro lado tem os defensores das divulgações que argumentam que compartilhar informações sobre a existência de vida extraterrestre e as tecnologias que estão associadas a esse contato, a essa relação, serão avanços significativos em muitas áreas, como por exemplo o sistema de propulsão avançado. O sistema de propulsão avançado seria usar veículos como as naves espaciais que se deslocam numa velocidade incrível e que usam energia limpa. A gente não sabe exatamente qual é a tecnologia, mas eles não usam, por exemplo, combustível fóssil. E outra coisa seriam tecnologias de prolongamento da vida, ou que trariam ali cura para muitas doenças. E talvez essa tecnologia esteja associada à frequência energética dos nossos órgãos vitais. Cada órgão ele tem uma frequência e de repente voltar à frequência original, sem doenças, sem problemas. Então, nesse contexto muito complexo, digamos, explorar essas perspectivas é importante para a gente entender melhor o panorama da ufologia hoje e as implicações de uma revelação oficial sobre a vida extraterrestre. E isso está acontecendo hoje. A verdade, seja ela qual for, com certeza desafia muito as nossas noções convencionais do que a gente acredita e tem acreditado até o momento, digamos, as nossas crenças, e merece com certeza uma atenção especial. Então a gente precisa ter a mente aberta e discernimento também crítico sobre as coisas, mas a gente precisa de cautela para entender o que está acontecendo. Por uma perspectiva, digamos, de alguns ufólogos que estão hoje resistindo a essas revelações, pensem que eles podem ter motivações além da preocupação pelo próprio bem-estar e não o bem-estar da humanidade. Será se é porque esses indivíduos ou grupos que são influentes hoje, eles podem estar envolvidos em interações com civilizações alienígenas e preferem manter essas informações que eles têm hoje de tecnologias, por exemplo, sob sigilo para proteger seus próprios interesses ou, quem sabe, para manter o controle sobre o conhecimento dessas tecnologias. Porque a nossa história tem demonstrado que sempre aqueles que dominaram eram os países ou os povos que tinham mais tecnologias e conhecimento. Mas aqui a gente vai voltar um pouco no tempo para entender como isso tudo começou, que não é de agora. Durante a presidência de Eisenhower, ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos e presidiu de 1953 a 1961. E nesse período ocorreram eventos, digamos, extraordinários que permaneceram ali envolvidos em mistérios por muitas décadas. Em 1954, enquanto ele ocupava o cargo da presidência, Eisenhower ele teve 3 encontros com seres de outros planetas.
Timothy Good, que é ex-consultor do Congresso dos Estados Unidos e do Pentágono, ele revelou detalhes intrigantes desses encontros. Good, que é um respeitado pesquisador no campo da ufologia, ele afirma que Eisenhower ele teve sim 3 reuniões com extraterrestres. E essa afirmação foi feita em fevereiro de 2012. Durante esses encontros, o presidente dos Estados Unidos teria estabelecido comunicação com raças alienígenas, diferentes raças, incluindo o que a gente conhece hoje como os nórdicos e os enigmáticos aliens greys. Vocês vão saber mais adiante por que eles entraram em contato com os humanos naquele período. Sabendo o seguinte, que alguns denunciantes dizem que na realidade foram os pleiadianos que entraram em contato, oferecendo tecnologias, troca de informações, mas para ajudar no avanço da humanidade. Por outro lado, um outro grupo prometia tecnologias, mas em troca eles queriam, por exemplo, coisas como recursos do nosso planeta e, prestem bem atenção, recursos humanos. Lembram das abduções que vêm ocorrendo no planeta? Muitas pessoas relatam esses casos e também do desaparecimento de pessoas que desaparecem do nada. E são muitas pessoas, milhões de pessoas. Para onde vão todas elas? Essas informações foram trazidas paulatinamente por várias pessoas que fizeram parte desses programas espaciais secretos. Como eram secretos, elas assinavam documentos ali onde se comprometiam em não divulgar essas informações. E essas pessoas seriam punidas. Eu posso até imaginar, tanto que se vocês lembrarem dos homens de preto, quando eles apareciam ali, alguém desaparecia. Mas por causa dessas denúncias que foram feitas, por pessoas que fizeram parte desses programas, o governo dos Estados Unidos recentemente, eles estão elaborando leis para que essas pessoas que venham a denunciar esses programas secretos, elas sejam protegidas, elas recebam proteção do Estado. Que nem tipo um criminoso, quando ele delata ali pessoas importantes, ele tem proteção. A mesma coisa seriam essas pessoas, seriam incluídas em programas de proteção à pessoa. E as empresas que desenvolveram tecnologias com os alienígenas, essas seriam perdoadas, porque olha só, se uma empresa em um país, ela desenvolve tecnologia com outro país, a partir do seu país, sem um contrato oficial de trabalho ali, de colaboração, é considerado ilegal e pode ser considerado também traição. Então, trazendo tecnologias benévolas, essas empresas seriam, digamos, perdoadas ali para que elas pudessem produzir em série o que elas desenvolveram com os alienígenas. Então, como eu prometi no início do vídeo, eu trago aqui uma entrevista de Dr. Malcolm Greer, que é um ufólogo norte-americano e médico aposentado, e ele fundou o Centro para o Estudo de Inteligência Extraterrestre e o projeto de divulgação, e ele tem batalhado bastante a favor da divulgação dessas informações para a humanidade. Então, o entrevistador pergunta: os alienígenas, de acordo com você, estão anos-luz à nossa frente em termos de tecnologia. Então, para entender corretamente, qual é o motivo deles de entrar em contato conosco? Então, o Dr. Greer responde: acho que não tem nada de novo que este planeta e os humanos têm sido observados por civilizações extraterrestres, quero dizer, há desenhos em cavernas de 5.000 anos atrás, que mostram um OVNI clássico com essas formas de vida fora dele, há obras de arte do século XV que mostram esses objetos no céu com um feixe de luz descendo, há uma caverna na Índia que tem obras de arte semelhantes, mas acho que a era moderna, vamos chamá-la de era moderna, onde há tanta coisa acontecendo, coincidiu precisamente com o desenvolvimento e depois a detonação das primeiras armas atômicas. Porque quando nós detonamos essas coisas, o que não sabíamos, o que Oppenheimer e Teller não sabiam na época, é que essas detonações não apenas tinham efeitos visíveis, mas também causavam algo chamado pulso eletromagnético. Este pulso, bem conhecido por derrubar redes elétricas, possui uma variante menos conhecida, chamada pulso escalar.
O pulso escalar está relacionado à física quântica e à velocidade da luz. Ele interrompe as viagens e comunicações extraterrestres. Portanto, há uma teoria que sugere que esses eventos estão ligados e que a detonação de armas nucleares pode ter afetado de alguma forma a capacidade de interação com civilizações extraterrestres. Então eu vou explicar aqui para vocês. Oppenheimer, que é Julius Robert Oppenheimer, era o líder do projeto Manhattan, aquele que desenvolveu a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E que culminou depois nos ataques a Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1946. Quando ele fala desse pulso escalar, é o seguinte: quando aconteceu isso, foi disparada essa bomba, existe uma teia cósmica e todo o sistema solar sentiu isso. Eu vou explicar melhor para vocês agora, mas eu vou deixar um link aqui na descrição que fala sobre a teia cósmica. E como eu faço os vídeos sempre numa sequência, eu vou deixar o link para quem ainda não viu, porque ali eu explico como é essa teia cósmica. Mas vamos lá. Quando eles explodiram ali a bomba atômica, isso chamou a atenção de todos nesses outros sistemas solares, porque reverberou em toda a teia cósmica. Então eles sentiram, passaram a olhar para o planeta e disseram: ops, os humanos ali estão evoluindo tecnologicamente, mas e aí? E a evolução consciencial? E isso poderia ser um perigo para todos eles, não somente para nós mesmos. E é por isso que cada instalação de processamento, inclusive do esquadrão de bomba nuclear, hoje, ou no Reino Unido, Estados Unidos, França, Rússia, já teve algum tipo de vigilância de OVNIs. Ou seja, eles estavam ali para fazer algum teste atômico, de repente desligavam, apagavam tudo, os botões. Mas antes disso, eles viam naves espaciais rondando aquela base. Isso porque os alienígenas, eles estão preocupados com isso, não apenas com a destruição deste planeta, mas com os riscos que eles representam. Então ele diz aqui, que essa é uma das preocupações dos alienígenas. E ele continua: há um certo interesse em proteger a vida na Terra, mas, em segundo lugar, existe também ali interesse próprio, porque eles estão preocupados que as tecnologias que nós obtivemos quando estudamos esses veículos extraterrestres que derrubamos, que sejam transformados, no caso, em sistemas de armas visando veículos extraterrestres no espaço. Trocando em miúdos, o que ele está dizendo aqui é que durante várias décadas nós obtivemos a tecnologia deles, porque muitas naves caíam aqui no planeta, inclusive sem piloto. Então, alguns acham que os extraterrestres deixavam cair essas naves para que a gente fizesse a engenharia reversa e desenvolvesse a nossa tecnologia. A engenharia reversa, para quem não sabe, é o seguinte: é como se você pegasse ali um rádio, desmontasse o rádio para aprender como ele foi feito, entenderam? Então, nesses programas espaciais foram construídas ali naves espaciais com tecnologias alienígenas. Como tudo isso foi desenvolvido em programas secretos, os alienígenas têm receio de que eles usem contra os extraterrestres, usando isso aí como arma. Então, continuando a entrevista, ele diz que é um desenvolvimento não linear de tecnologia secreta que está sob supervisão de algumas agências, que eu não vou dizer aqui o nome. Mas ele diz que é uma operação desonesta, que diz muito pouco sobre o que eles têm na realidade. Mesmo a gente sabendo dessas naves, etc., do que tem sido trazido à tona, eles dizem que tem muito mais coisas. E eles podem usar essas tecnologias para fazer duas coisas perigosas, ele diz. A primeira, prestem bem atenção, é um estágio de ataque alienígena falso. É uma espécie de false flag, bandeira falsa. Ele diz que isso pode ser uma coisa iminente. E em segundo lugar, ele diz que é importante considerar possíveis riscos envolvendo a interação com civilizações extraterrestres. Porque, embora a gente possa acreditar que eles sejam pacíficos, é difícil saber até onde nós podemos ir sem causar problemas. Não sabemos como eles nos veem, se como amigos ou ameaças. Então, precisamos ser cautelosos para não agir de forma que possa assustá-los ou fazer com que eles nos vejam como uma ameaça. É uma questão complexa que exige cuidado e ponderação.
Então eu vou voltar aqui no primeiro motivo que ele dá sobre isso, sobre essa questão. Porque ele fala de um possível ataque iminente como uma false flag. Por que isso? Porque eles estão ali com a corda no pescoço. No momento que começarem oficialmente revelações, as pessoas vão perguntar por que essas tecnologias existem, já cura para tantas doenças e a gente vem sofrendo há tantas décadas. Então essas pessoas podem ser julgadas porque elas estavam desenvolvendo programas que são, digamos, não oficiais, são ilegais. Que é que talvez eles estejam planejando e que ele acha que pode ser iminente? É um ataque alienígena com essas armas aí que eles mesmos criaram, essas naves aí que eles fizeram de engenharia reversa, e diriam para a humanidade que foi um ataque alienígena, e a humanidade ficaria ali apavorada, e eles mesmos seriam, digamos, os salvadores da pátria. Poderiam ali implantar um governo único, que é o que eles já estão querendo fazer há muito tempo, para dominar a humanidade. E quando chegassem ali as raças benévolas que querem se aproximar da humanidade para ajudar, a humanidade estaria ali muito assustada e achando que seriam esses benévolos os maus, no caso, né? E não admitiria mais intervenção aqui no planeta. E como existe o livre-arbítrio, a gente tem que ponderar isso também. Então, ele diz o seguinte: acho que os extraterrestres não vão simplesmente pousar no gramado da Casa Branca. Eles parecem pensar, olha só, que nós, como habitantes do planeta Terra, devemos resolver nossos próprios problemas. Olha só, somos nós que caímos aqui no conto do vigário. Somos nós que vivemos décadas e toda a nossa história acreditando em tudo. Então ele diz, em vez deles virem e resolverem tudo para nós, há uma expectativa de que nós, como humanos, precisamos lidar com nossos desafios por conta própria. A presença dos extraterrestres até agora tem sido bastante discreta, e isso tem um motivo. Pense nisso desta maneira: estamos como uma criança aprendendo a andar. Se alguém sempre nos segurasse para evitar que caíssemos, nunca aprenderíamos a nos equilibrar sozinhos. Da mesma forma, a humanidade está passando por uma fase de transição, saindo da selva para as cidades-estado, especialmente nos últimos 100 anos. Imagine que uma civilização tecnologicamente avançada esteja observando nosso planeta e considere intervir em nossos assuntos. A preocupação é que uma intervenção muito óbvia e direta poderia, na verdade, atrapalhar o nosso progresso. Em vez de nos ajudar a crescer e a evoluir, poderia nos impedir de aprender a resolver nossos próprios problemas e nos tornar também mais independentes como espécie. Uma civilização extraterrestre, se ela vem resolver os nossos problemas, isso também pode resultar numa dependência de sua ajuda, em vez de desenvolvermos nossas próprias capacidades e soluções, e também levar a uma desaceleração em nosso crescimento. E isso não nos permitiria aprender as lições coletivas que precisamos aprender por conta própria. Portanto, a sugestão é que essas civilizações extraterrestres, elas são suficientemente sábias para compreender que interferir diretamente em nosso desenvolvimento poderia ter consequências negativas a longo prazo. Em vez disso, eles estão nos encorajando a aprender essas lições coletivamente e a trabalhar em direção ao mundo melhor por nossos próprios meios. Ao invés de uma intervenção direta, eles podem estar nos observando e torcendo para que consigamos resolver nossos problemas por conta própria. Há uma questão também importante sobre até que ponto os extraterrestres podem nos permitir causar danos. Olha só, atualmente nós estamos impactando negativamente o nosso planeta. Estamos destruindo ecossistemas, desmatando florestas tropicais e criando desertos. Enquanto isso, há 3 bilhões de pessoas que não têm nem mesmo o básico para cozinhar seus alimentos. Essa desigualdade entre os que têm e os que não têm é uma grande fonte de instabilidade, podendo levar ao descontentamento de muitas culturas. É muito importante perceber que tudo no mundo está conectado. A decisão de manter em segredo esse conhecimento por 70 anos, porque vem aí desde a Segunda Guerra Mundial, foi um erro grave. Talvez tenha parecido certo no começo, mas a longo prazo foi um desastre. Agora, estamos enfrentando o que eu chamo de século perdido. Perdemos muitas oportunidades de evolução, tanto em tecnologia quanto em sociedade. Mas eu acredito que em um período de 10 a 20 anos isso poderia ser corrigido.
Agora, as civilizações extraterrestres estão observando e esperando que tomemos algumas medidas. Primeiro, precisamos resolver os nossos problemas aqui na Terra e, em segundo, precisamos parar de agir hostilmente em relação a eles, parar de atacar suas naves com armas. E, em terceiro lugar, precisamos buscar um contato pacífico e oficial com eles. Por que não estamos fazendo isso? Porque o assunto foi ridicularizado e marginalizado por tanto tempo que as instituições internacionais como o Departamento de Estado, a ONU e os Ministérios das Relações Exteriores não estão envolvidos. É por isso que iniciei os encontros imediatos do quinto tipo. Precisamos mostrar às civilizações extraterrestres uma faceta diferente da humanidade, além da abordagem militar que tem sido até agora. Esses encontros imediatos do quinto tipo são encontros feitos por ufólogos, por pessoas que têm interesse em contatos com OVNIs, vão para áreas onde normalmente tem a aparição de OVNIs, como o Monte Shasta, como o deserto de Atacama e outros lugares, e eles se reúnem para contactarem diretamente os extraterrestres. Então, continuando, individualmente nós podemos começar a agir dessa forma, mas os governos do mundo precisam considerar isso rapidamente. O perigo é que tecnologias avançadas caiam em mãos erradas. Um exemplo disso é o que Ben Rich, o ex-chefe da Lockheed Skunk Works, uma empresa super secreta da Lockheed, compartilhou antes da sua morte. Ele revelou a um membro de nossa equipe, James Goodall, que tudo o que vimos em Star Trek e muito mais já foi desenvolvido na Lockheed Skunk Works e está localizada no deserto da Califórnia, não é na Área 51, ele fala. Se todas essas tecnologias forem aplicadas para o bem, poderíamos alcançar um novo nível de civilização, curando doenças, restaurando a biosfera e erradicando a pobreza. Mas se elas fossem usadas apenas para atingir abordagens agressivas contra os extraterrestres, poderíamos estar diante de um evento de nível planetário catastrófico. Então, temos algumas decisões muito importantes a tomar coletivamente nos próximos, eu diria, 2 a 3 anos. Eu concluo então o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Quem está aqui pela primeira vez, se gostou, de seguir nosso canal. Muita paz, muita luz e muito amor na vida de todos nós. Até a próxima!